Fala galera, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, pessoal, o vídeo do nosso fechamento da carteira. É o seguinte, né? A gente era para gravar trazer no final de maio, porque todo final do mês a gente traz um fechamento. Mas não deu para trazer porque eu tava muito trabalho, inclusive a nossa série analisando carteiras que tá fazendo sucesso aí. Hoje à tarde ou amanhã tem um novo vídeo. E a nossa carteira do Investidor 10 tava toda duplicada, irmão. Pô, um monte de coisa duplicada, ações duplicadas, fiz duplicado, valor e patrimônio. Então, consegui ajustar ontem, corrigir isso ontem. Fica até um feedback aqui pro Investidor 10, mano. Pô, corrigir essas paradas aí, mano. Tá complicado. Então a gente vai conseguir trazer esse fechamento da carteira agora no iniciozinho de junho, beleza? Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. A gente conta a nossa jornada lá do zero, né? Junto, como está crescendo esse patrimônio, como a gente vai nesse processo, crescimento de patrimônio, de renda passiva. A gente vai junto contando essa jornada, trocando essa experiência. E a gente também traz aqui análise de ações, de FIIs. Faz que a gente tenha também aqui uma série analisando carteiras, tá? Pô, a galera tá gostando, tá maneiro. Eu tô trazendo vídeo de volta aí pro canal, beleza? Então vamos lá, galera. Hoje não tem abertura, não tem nada, vinheta, vamos que vamos. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso valor aplicado, patrimônio, ó. Valor aplicado é de 49.700, saldo bruto de 52.500. Eu não vou ficar aqui enrolando muito no vídeo hoje não, para não ficar aqui embolando. Se você está chegando agora, se inscreve aí e vai ver nos vídeos anteriores, beleza? Só para a gente pontuar aqui, tá bom? Vamos lá, seguinte, alguns pontos aqui para a gente pontuar que fica essa reflexão. Rentabilidade de carteira. São coisas que eu não fico me apegando muito agora, sacou? Porque a carteira, ela no começo, eu particularmente, no começo a gente às vezes começa a investir sem conhecimento, então a gente não tem ali um caminho a seguir, o que a gente vai avaliar. Eu fui muito influenciado por canais no YouTube na época. Ah, compra essa ação, essa aqui é boa, essa aqui tem potencial, esse FII aqui não sei o quê. Então a gente vai só colocando ativo, sem conhecimento, sem entender o porquê que ele deve estar ali. Então nesse processo, minha carteira foi tomando algumas mudanças. Depois que eu realmente identifiquei o que eu vou falar, o que eu vou analisar numa ação. O que eu vou analisar num FII? Então, depois que eu fui tomando essas decisões, tomando o caminho, minha carteira ela foi fazendo algumas mudanças. Foi saindo alguma coisinha, chegando outra, para tomar ser mais robusta. Então, eu vendi muitos FIIs num prejuízo, e não me arrependo, porque muitos deles, se eu tivesse segurado até hoje, esse prejuízo de 20% estava de 40%, 60%, né? Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram para tomar forma para a gente ficar se apegando à rentabilidade. Então, vendi muita coisa no prejuízo. Vou falar que de um ano para cá que minha carteira realmente ela foi tomando uma forma, falou, não, peraí, é nesse caminho aqui que eu vou seguir. Essa semana a gente fez algumas mudanças, né, na carteira de ações, 2 ações saíram e 2 chegaram, que faz parte desse processo realmente de desenvolver uma carteira dentro do meu perfil, dentro da minha estratégia, sacou? E a gente vai mostrar aqui. E a questão também do patrimônio. Uma coisa é você lidar com o patrimônio. Eu tenho apetite a risco. Eu tô com minha carteira 100% de renda variável. Minha carteira não tô ligando muito. Uma coisa é com R$500, com R$1.000. Outra coisa é chegar, por exemplo, com 50 mil. A oscilação, a percepção oscila. Então, suas carteiras de ações que você botou sem critério, começa a cair 20%, 30%, 15%, 5%, cara, a percepção é maior. Então você começa a ter mais responsabilidade ao investimento. Eu tenho um perfil mais conservador, já foi bem mais conservador, mas hoje eu fui me permitindo um pouco mais ao risco. Então, 52 mil, cara, é um valor que eu nunca imaginei ter na minha vida, essa que é a verdade. Nunca imaginei mesmo. Então, a educação financeira e investimento está me permitindo crescer nisso. Então, assim, das pessoas em volta aqui do meu ciclo, eu conheço pouquíssimo, aliás, eu não conheço ninguém que tem 52 mil reais investido. O cara tem aqui, ó, não tem, ele tem pra fazer de dívida, né? Dívida ele tem um cara que tá pagando, ele tem um monte de coisa, mas de patrimônio, então assim, isso é muito fora da nossa realidade em volta, e eu tenho certeza que é de muitas pessoas em volta, essa mudança, essa mentalidade, né? Essa construção de patrimônio. Então eu fico muito feliz, cara, de estar ali aos pouquinhos, aportezinho de 500, 600, 500, 600, eu vou buscando esse crescimento. E isso aqui, ó, diz muito aqui, ó. Olha só que interessante. O nosso crescimento de patrimônio. Ó. Nesse período aqui, a gente começou em março de 2022. Você vê, não é nem um aporte muito alto. Falei aqui de 500, 600 reais, é um aporte médio, sacou? Então aqui, ó,
Em março até ali junho, julho, a gente tava botando uns pouquinhos ali pra gente ver como é que era. Eu tinha um dinheirinho guardado no Nubank, porque o meu período de pandemia ali, eu não vou aqui contar essa história não, cara, porque senão daqui a pouco eu tô remoendo de novo essa história. Então, moral da história, em março de 2022 eu voltei a investir, eu tinha um dinheirinho guardado, porque eu já tava aplicando educação financeira e alguns processos que eu passei até lá. Tinha um dinheirinho guardado na caixinha do Nubank ali, da renda fixa. Meus trabalhos, eu fui muito afetado na pandemia, eu fiquei sem trampo na pandemia e durante nesse processo, ao invés de eu ficar reclamando de político, de um monte de coisa, eu busquei alternativas para eu gerar alguma fonte de renda, enquanto o meu trabalho principal, que era DJ, estava parado, e aí hoje eu trabalho até hoje com o trabalho que eu busquei na pandemia. Então já fez 5 anos de trabalhar com internet, coisa e tal, com mídias digitais. E na correria ali, eu acabei desenvolvendo nisso e estou até hoje. Larguei meu trabalho de CLT de 12 anos para trabalhar hoje em casa com internet. Então eu me sinto muito grato, porque a pandemia, de fato, foi um aprendizado. Aprendi a viver com menos, aprendi a parar de reclamar mais, aprendi de parar de ficar botando culpa e assumir as minhas responsabilidades, de realmente... minha vida financeira melhorou muito no sentido de mentalidade durante a pandemia, de falar, o pessoal fica reclamando de governo, de não sei do que, e papapá, e eu fui caçar alguma coisa para gerar renda. Aprendi a viver com menos, conforme eu falei, e aprendi a ter mais responsabilidade com o meu dinheiro, tá, sacou? E aqui é o seguinte, ó, e daqui para cá, a gente vê que basicamente foi na base do aporte, rapaziada. Foi na base do aportezinho de 500, 600, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Eu já falei aqui, eu trabalho, eu não tenho salário fixo, então às vezes dá mais, às vezes dá menos, porque hoje eu consigo fazer o seguinte, igual ontem eu trabalhei, fiz um evento ontem, na quinta-feira, eu toquei lá, eu trabalho como DJ residente, né, o DJ que faz o eventozinho ali, faz a abertura e o fechamento do evento. Eu recebi R$300. O que eu fiz? Esses R$300, 150 vai para minha conta principal, bota ali para pagar a conta, pro dia a dia. Os outros 150 eu separo para investir. Aí, o que eu faço? Desses 150, 20% vai para minha reserva de emergência, eu sempre alimento ela, estou sempre colocando ela. E os outros 30% vai para investimento. Então, estou sempre fazendo isso. O cliente me pagou 300, há um outro cliente que me pagou 50. Independente do valor que entra na conta, eu faço isso automaticamente, automático. Beleza? Então essa é hoje. Diego, mas eu não consigo fazer com 30%, 20%. Não, faz com o que você dá. Dá com 5% hoje? Beleza. Faz com 5% que eu tenho certeza que você vai achar isso muito bom para você, vai achar isso positivo. Você vai começar a se pagar primeiro. E aí você tem certeza que daqui a pouquinho você está buscando uma fonte de renda extra, vai estar economizando alguma coisa, vai estar acabando de pagar uma dívida e não fazendo outra. E esse 5 daqui a pouco vira 10, que daqui a pouco vira 15, daqui a pouco vira 20. É um caminho natural, assim como aconteceu comigo. Eu não conseguia guardar 30%. Investir 50%, 30%, 20%, né? Eu não conseguia. Eu conseguia 5, 10, mas eu fui achando isso maneiro, fui gostando e fui desenvolvendo para conseguir mais. É um caminho natural que a maioria das pessoas que eu conheço que estão até hoje investindo faz, beleza? Aqui é o seguinte, deixa eu só ver se tá gravando. Vamos ver aqui a nossa questão da divisão de carteira. Como ela tá o nosso gráfico pizza aqui, ó. Gráfico pizza. 40% em FIIs, 25% em ações, 25% tesouro direto, que é a renda fixa, 5% ETF, e aqui é criptomoedas em torno ali de 3%, aqui cripto 3%. Vamos ver aqui os ativos aqui de forma distribuída melhor. Vamos ver quanto tempo tem de vídeo aqui, galera, porque senão fica muito longo. Vamos de baixo para cima. Tesouro direto, a nossa posição aqui tem 25% da carteira, é a nossa meta. A função aqui do tesouro direto da renda fixa, aquela posiçãozinha que a gente começou lá atrás aqui, tá vendo aqui? Era renda fixa. Eu coloquei ela aqui como investimento depois que eu trouxe ela para o tesouro direto. A função dela no começo era só uma reserva de emergência. O tesouro direto não tem liquidez, por exemplo, no final de semana, mas eu tinha um dinheirinho na caixinha, deixei lá. Então eu deixei o resto da posição maior para a renda fixa, né, para o tesouro direto. Pode observar que é o tesouro direto simples mesmo. A gente consegue até ver aqui uma variação aqui, alta, porque a gente está aqui desde o começo, a gente está aqui desde 2022 colocando grana aqui, alimentando. Então a gente pegou todo o ciclo de alta da taxa de juros, desde quando estava lá, sei lá, 5%, 6%, não lembro exatamente. Então a gente pegou todo esse crescimento, aproveitou esse crescimento. E a função da renda fixa, ela tem a função aqui de equilibrar minha carteira, de deixar ela menos volátil. Eu não tenho condições psicológicas de deixar minha carteira 100% em renda variável, aumentaria muito a volatilidade, e ela tem, cara, potencial de crescimento. Se a gente vê aqui, a taxa de juros está indo nas máximas, então ela também, muita gente fala que o dividendos, cara,
Renda fixa também paga de renda passiva. Os juros que vão correndo ali também é renda passiva. Então, na hora de calcular os dividendos, eu posso também simular aqui também os juros que estão entrando ali. Tá? Todo mês aqui, gera mais de 100 reais todos os meses aqui na minha renda fixa, sem eu fazer nada. Com dinheirinho seguro. Tá aqui tranquilo, sereno aqui, de boa, ainda tá rendendo. Sacou? Então não tem só os dividendos. Então, essa é a função da nossa renda fixa aqui. Então, é diminuir a volatilidade. Outra coisa também, ela tem a função aqui também de liquidez. Pô, se der alguma merda no mercado, desabou tudo, aconteceu alguma coisa, um put lá apertou, deu guerra. Então, pelo menos a renda fixa eu tenho 25% aqui para segurar a pitanga. E ela serve também como reserva de emergência ali para últimos casos que eu espero que eu não precise ter que tirar daqui, sacou? É uma secundária. E também reserva de oportunidade, como eu já fiz algumas vezes. O mercado caiu forte, algum ativo vi como oportunidade, eu vou lá, tirei daqui e redistribuir para renda variável. Depois eu vou lá e reponho aqui, sacou? Mas a meta é ter 25% no máximo aqui, ou no mínimo, entre 25 e 30 de renda fixa aqui, eu não abro mão, tá bom? Então aqui, ó, tem 13 mil reais. A gente vê aqui, ó, que é basicamente Tesouro Selic, cara. Eu não fico querendo conhecer muito, é pré-fixado, não sei o quê. Tem até um ou outro aqui, mas basicamente foi focado no Tesouro Selic mesmo, simples mesmo, beleza? Vamos nos nossos ETFs. ETF aqui eu tenho um total de 2.976, uma variação positiva aqui. O ETF a gente tem como meta chegar aqui a 8%, atualmente tem 5,66%. A gente comprou ontem ETF, vou mostrar para vocês aqui, ó, que é o IVVB11. Ontem eu comprei, ó, vai cair na conta, vai cair aqui no saldo, né? Atualizar na segunda-feira. Comprei aqui mais uma cotinha, R$375, comprei ontem, tá bom? Preço atual 377. Então vou chegar a mais uma cota aqui, chegar a 9 cotas. O VVB11, para focar ali na exposição no exterior também, o VVB11 acompanha ali a ESP 500. Eu preferi ficar por aqui mesmo, na Bolsa Brasileira, investindo em ETF daqui, não internacional. Já contei a história aqui, eu estava investindo na conta exterior do Banco Inter, mas não me adaptei. A conta eu invisto pelo Banco Inter, tá? Todos os meus investimentos são lá, eu gosto. A parte nacional eu gostei, mas a internacional eu tive algumas dificuldades, teve algumas coisas também que estava dando quando eu estava fazendo depósito em dólar, só que eu não estava fazendo, eu não estava conseguindo entender da onde, o porquê daquilo, aí eu me estressei e falei, quer saber, eu vou ficar no IVVB11 mesmo, e coisa e tal. E aí o seguinte, vou pegar aqui o IVVB11, ó, cara, tem um potencial de crescimento absurdo. O objetivo aqui dessa exposição, além de estar exposto lá fora, é também potencial de crescimento de patrimônio, sacou? Até um ponto aqui que a gente vai ressaltar enquanto está carregando aqui, que para você que está em construção de patrimônio, você ficar só focado em dividendos de fundos imobiliários, ficar focado só em investir em FIIs, cara, você vai estar perdendo dinheiro, irmão. Porque fundos imobiliários eles tendem a crescer muito menos, a potencial de crescimento de valorização menor. Então você tende a ter uma renda, um crescimento de carteira menor, então seu patrimônio tende a demorar mais a crescer. E isso é extremamente importante para quem está em crescimento de patrimônio, em construção. Então é importante você ter os FIIs lá como eu tenho, mas você encaminhar também para ativos que têm potencial de crescimento. E eu vou chegar lá daqui a pouquinho e falar um pouco mais sobre isso. Olha só, por exemplo, o IVVB11, essa guerra comercial lá, Estados Unidos e China e tal, o IVVB11 andou caindo, ele teve uma queda acentuada, que não é toda hora que tem, né? Não é todo dia que tem uma queda no IVVB11. E aí, quando teve essa queda, a gente começou a comprar. Então a gente tem comprando aos pouquinhos aí IVVB11. Jogou um pouquinho no time ali, um pouquinho depois, mas está comprando, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem uma hora aqui que mostra aqui, tem uma mergulhada mais interessante, ó. Ó. Espera aí. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então pode ver, ó, que ele chegou a valer 400 e pouco. Ó. Então a gente começou, quando ele teve essa queda, a gente andou vem comprando. Entendeu? Então olha só também o potencial de crescimento. Olha aqui, ó, comparação do VVB11, por exemplo, com os índices. Vamos botar aqui com o IBOV, por exemplo, aí o CDI, né? Olha só que fantástico, cara. É fantástico, cara. Então, ele vai te dar um potencial absurdo de crescimento de patrimônio também, que eu acho importante. Então, é uma das funções que está o IVVB11 aqui. Pode ser que eu tenha ETF internacional de novo lá na frente? Pode ser, mas nesse momento eu vou ficar com o IVVB11 de boa aqui mesmo. Então, eu tenho comprado para chegar aqui, ó, nos 8%, o quanto antes, para distribuir melhor a nossa carteira aqui. Vou chegar aos pouquinhos. Está falando aqui de um ativo que está valendo R$377, né, irmão? Um apoio, para quem faz um apoio de 500, 700, então não é toda hora que dá para comprar. Então daqui a pouquinho eu compro mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu compro mais um pouquinho. Já eu chego lá, beleza? Vamos ver aqui o seguinte, ó, nossas criptomoedas. A gente tem aqui, só para mostrar aqui, atualmente 3% da carteira, nossa meta é 2%. Tá? É 2% mesmo. Eu acho maneiro cripto, acho maneiro criptomoedas, mas
é muito volátil, eu acompanho o mercado cripto desde 2020, então já vi muita volatilidade, já vi Bitcoin aí caindo, sair lá de 80%, na época dos 16, 17 mil dólares, eu acompanhei esse período, então eu prefiro ter 2% para não expor muita volatilidade, mas fazendo parte do mercado cripto. Então até eu falo isso, rapaziada que está buscando aí crescimento de patrimônio, está investindo, cara, eu acho que teria um pouquinho lá em criptomoeda sim. Não sei agora, né, porque está nas máximas, mas esperaria talvez uma correçãozinha aí para estar comprando. E aqui, ó, como está a nossa carteira, Bitcoin e Ethereum, só. Tem aqui o dólarzinho aqui no SDT, mas Bitcoin e Ethereum. Bitcoin bem com valorização aqui de 66%. O objetivo é não vender, tá? Diego, você quer vender Bitcoin, se realizar lucro? Botei como meta de não fazer isso. Mas se bater 100% ali, eu ver algum cenário, talvez eu pense nisso. Mas no momento não, tipo vender 50%, né, já tirar o que eu já tinha investido. Mas nesse momento estou deixando ele quietinho aqui, beleza? Vamos para nossa carteira de FIIs, que é a nossa posição maior, né, de 40%. O objetivo da carteira de FIIs é talvez diminuir também um pouquinho mais, nesse médio e curto prazo aí, talvez depois chegar a 35%, mas vamos ver aí o que a gente vai fazer. Chegou até 50%, 60%, e eu fui caindo, pegando mais apetite a risco a ações, né, botando a carteira, e a questão que eu falei aqui, acabei de falar, sobre crescimento de patrimônio, cara. Se você ficar só agarrado em FIIs, cara, vai demorar, não tem jeito, sacou? Então vamos lá, nossa carteira de FIIs aqui a gente tem 21.444, são 7 fundos imobiliários. Não pense em ter mais um fundo imobiliário novo na carteira, 40% está dentro da nossa metinha aqui. Os FIIs que compõem minha carteira, KNRI, que é um fundo híbrido, você vê, são ver, cara, vou voltar aqui, beleza. KNRI, que é um fundo híbrido de galpões e prédios corporativos, BTLG, HGLG, fundo de galpões. A gente tem aqui o XPML11 e o VISC11, fundo de shopping. E de papel, a gente tem aqui o KNCR11, que eu acho um fundo de papel assim. Às vezes eu até esqueço dele na carteira, cara, de tão bom que ele é. E o MXF11, que eu devo comprar aí mais um pouquinho aí em breve, sacou? E aqui o seguinte, a nossa carteira, ela tá basicamente, eu busquei fundos imobiliários mais sólidos, mais resilientes, um pouquinho ali, eu quero aumentar, tem alguns ajustes que a gente está buscando fazer. Eu já tive uma carteira com 16 fundos imobiliários, já tive DEVA 11, HCTR 11, VSLH 11, mas nesse processo de autoconhecimento, de autoavaliação, eu fui buscando fundos imobiliários mais sólidos, fundos imobiliários mais resilientes, tem mais tempo de mercado, realmente, e que entrega realmente acima da taxa Selic, que entrega acima da inflação, porque a gente vê muito fundo imobiliário que, muito novo, por exemplo, tem fundo imobiliário novo que eu não... Diego, eu tô investindo em fundo imobiliário que é 2019, 2022? Tô fora. Então, busco fundos imobiliários também mais antigos. Então, fui fazendo uma limpa dentro dos meus critérios, dentro das minhas escolhas, e aí, a partir de setembro para cá, a carteira ela foi tomando essa forma, e aí, só um ajuste aqui o outro, e foi se mantendo nesse estágio aqui. Então não chegou fundo imobiliário novo recentemente, só ajuste mesmo de comprar mais cotas. Eu comprei bastante ali em outubro, setembro, novembro, dezembro, mas de janeiro para cá eu fui diminuindo um pouquinho a posição, até já estava muito exposto aqui a questão da porcentagem aqui, e também veio subindo, então fui comprando mais de forma mais devagar, mais pontual. A questão aqui da variação aqui não é algo que me incomoda, você vê que tem alguns levemente positivo, outras levemente negativo, não é um ponto que eu me apego. O que eu estou focado mesmo na carteira de FIIs é em relação aqui à distribuição da carteira, que é o ponto das ações também que eu já vou falar. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Já tem 19 minutos. Então vamos lá. Distribuir melhor aqui, galera. Sacou? Eu quero distribuir, vamos ver aqui que vocês vão entender melhor. Eu quero deixar minha carteira mais distribuída. Tem fundo imobiliário que está muito exposto e outro menos. Então eu quero deixar o gráfico pizza mais próximo, deixar as posições próximas uma da outra. Tá vendo isso aqui? O KNRI, que é um baita FII, mas está com 22%, quase um quarto. Enquanto o MXF11 tem 6%. Então o objetivo é distribuir melhor isso aqui. Eu não tenho conseguido fazer muito em FII, justamente porque eles estão no negativo. Então eu não vou vender agora o meu KNRI para posicionar aqui embaixo. Entendeu? Igual, por exemplo, o BTLG já dá para fazer. Eu atualizei aqui a carteira hoje, dependendo aqui eu posso pensar em vender um pouquinho aqui para distribuir aqui para baixo, só para a gente começar realmente a distribuir melhor essa carteira. Diego, mas você pode fazer isso através dos aportes. Meu irmão, até eu chegar nisso, nos aportes, eu tô ferrado. R$600 para distribuir, para comprar um pouquinho aqui, comprei um pouquinho lá, vou demorar muito. Então eu posso, talvez, a alternativa de quando zerar aqui eu tiver positivo, vender um pouco só para rebalancear um pouco essa carteira, para não deixar a carteira muito exposta a um ativo e menos em outra. É uma meta que eu tenho para mim, tá? É uma coisa que eu coloquei como estratégia para mim, beleza? Então esse
é o ponto que eu estou focado aqui. Os FIIs é uma carteira, na minha opinião, com ótimos fundos imobiliários. Então, é uma carteirinha que está, na minha percepção, bem montadinha, bem consolidada aqui. Talvez chegue algum outro FII? Talvez, mas nesse momento, não. Não gosto de fundo, já tive no FOF, lajes corporativas, eu não sou muito chegado não, beleza? Eu gosto de fundos imobiliários que realmente tem um histórico maior, beleza? Vamos ver a nossa carteira de ações para finalizar, que é onde a gente está, onde teve as mudanças. Eu vou explicar essas mudanças. O vídeo dos dividendos vai ficar para o próximo, só para não ficar muito longo. Tá aqui a nossa carteira de ações, ó. São 10 ações, tá dentro da nossa meta mesmo. A meta aqui de carteira está em 25%, que é aquilo que a gente colocou, um valor atual de 13.174, tá bom? Variação aqui negativa. A gente tem aqui muitas ações no negativo, poucas no positivo. A gente vai tentar entender. Vamos lá, Banco do Brasil, em dia 8 de maio, a gente vendeu 50 ações do Banco do Brasil, porque ela estava com a posição muito alta. Eu tinha 3.700 em Banco do Brasil, que era aquilo que a gente falou dos fundos imobiliários de rebalanceamento. Eu vendi a 29, falei, pô, que maravilha, dei sorte, eu não sabia que ia cair, não fazia ideia que ia cair. E depois que eu vendi uma parte, redistribuí para as ações aqui embaixo, ela desabou mais de 20%, irmão. Então eu vendi um pouco para rebalancear a carteira, foi uma decisão acertada. Ela estava aqui na primeira posição com o dobro da segunda posição da carteira. É isso aqui, ó. Quer ver, ó? É aquilo que a gente falou dos fundos imobiliários. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. É que esse programa, meu irmão, ó. Vamos ver aqui, ó. Vai, meu irmão, abre o gráfico. Abre o gráficozinho pra gente ver aqui, meu parceirinho. Isso, olha só. Banco do Brasil, naquele momento, estava com 25%. Um quarto da minha carteira estava em Banco do Brasil. Falei, ó, vou vender, vou começar a distribuir um pouquinho melhor. Tá em ponto de fazer isso, que é aquela meta que a gente falou. Olha como é que as ações já estão muito mais próximas, ó. Ainda está faltando ainda, mas você vê que já estão com o gráfico um pouco mais distribuído. Então a gente está buscando também fazer isso nas ações. Então eu não tenho comprado ISA, comprei um pouquinho de Banco do Brasil esses dias, mas ela segue caindo. Já falei aqui sobre Banco do Brasil, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Só que é o seguinte, cara, muita gente não está se atentando. É uma oportunidade de Banco do Brasil? Na minha opinião é. Só que eu acho que a gente vai ter tempo para comprar, cara. Sacou? A gente vai ter tempo, porque os problemas de inadimplência lá, a galera não está se atentando, mas o problema pode demorar bastante tempo. Então, a galera tá meio desesperada para comprar. E aí o seguinte, imagina, por exemplo, que aí eu vou trazer para minha realidade. Imagina, por exemplo, eu estava com 25% da minha carteira em Banco do Brasil, eu não tivesse vendido, caiu, ia estar zerando meu lucro. O que eu ia fazer? Ia ter que comprar, tipo, nossa, tá todo mundo comprando, eu vou comprar também, porque caiu a oportunidade. E aí aqueles 25% ia valer passar a 26%, a 27%, a 30%, e eu ia ficar muito mais exposto a um ativo. Pô, o Banco do Brasil é uma baita empresa? É, mas eu ia ficar muito ativo exposto nela. E ela segue despencando. Então a volatilidade, o sentimento de queda ia ficar muito maior. Então por isso que eu estou buscando distribuir melhor, para ter impactos menores. Mesmo que nesse curto prazo eu tome uma paulada um pouco maior, mas eu acho que no longo prazo isso vai funcionar. Beleza? Então a gente vê aqui, ó, a carteira está distribuída da seguinte forma. Energia, ó, a gente tem duas aqui, ISA Energia e a CEMIG. Banco, eu tenho o Banco do Brasil e a Itaúsa, né, que é a Rode, né, 90% da Itaúsa está no Itaú. Eu tenho o Copasa de saneamento. E tem aqui Banco do Brasil Seguridade e Caixa de Seguridade de Seguro. Aí eu tenho aqui a exposição com opção de risco um pouco maior de realmente cíclico, né, de commodity, que é a Petrobras. Tenho a VEG, que é uma ação que eu vejo como potencial de crescimento, mas ela segue caindo, mas eu acredito muito na VEG no longo prazo. E a Honey 3, que chegou recentemente. Diego, as ações para finalizar. O que saiu, o que chegou? Faz parte realmente da estratégia da carteira, beleza? Para tomar forma mesmo. Eu estava enrolando para fazer isso, mas chegou o momento. Saiu a Itaú, tá bom? Porque eu já tinha aqui, cara, Itaúsa, entendeu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, pra quê? Tenho 10 ações só. Pô, vou ter Itaú, eu escolhi uma, a Itaúsa já está comigo há mais tempo, decidi tirar a Itaúsa. Foi só um critério mesmo nesse ponto. A Itaú é gigantesca, mas entre uma ou outra, e para deixar distribuir um pouco melhor, eu preferi tirar a Itaú. E aí eu coloquei aqui a Caixa de Seguridade. Coloquei mais uma de seguro, entendeu? Deixar mais uma de seguro é uma meta que eu queria também colocar. Setores perenes, né? Você pode observar que a minha carteira basicamente tem mais setores perenes. Energia, seguro, saneamento e qualquer outra aqui, cara. E banco, né? Banco, BEST, né? Banco, energia, saneamento e seguro. Só não tem aqui telecomunicações, eu não tenho aí. Beleza? E nem penso em ter no momento, tá? Então vamos lá. E a outra ação que saiu, cara, foi a Taurus Armas, já TASA 4. A TASA 4, para quem se lembra aqui, quando eu comecei lá em 2020, a galera que começou ali 2020, 2021,
2022, né, que foi onde eu comecei, se falava muito de Taurus Armas, armamento e coisa e tal, e eu não tinha conhecimento, coloquei a Taurus e eu fui comprando. E aí a Taurus, cara, começou a dar um monte de problemas, os balanços e coisa e tal, veio a questão também política dos Estados Unidos, já que o mercado dela é muito externo, é basicamente lá nos Estados Unidos, a questão política lá, a questão do armamento, e ela foi caindo forte, e foi a ação que estava comigo até pouco tempo atrás, que estava mais antiga. Só que, dentro dos critérios que eu coloquei como meta para eu analisar, o que eu analiso nos meus critérios ali, ela não fazia parte, ela não estava ali, então já estava ficando incoerente eu ter ela na carteira. Só que ela tava com 30 e cacetada de prejuízo, cara. E ela tá, falei, cara, não vou vender, vou segurar um pouquinho, vou dar uma segurada. E eu não sou nem muito de ficar se apegando muito a isso, não. Sabe, eu já vendi ação aí, tive um prejuízo maior em fundo imobiliário, por exemplo. Mas eu falei, vou segurar um pouquinho, coisa e tal. Eu tava tendo um pouco mais de esperança no Taurus, mas aí eu falei, quer saber? Chegou o momento, falei, vou desfazer e tal. Olha só a Taurus aqui, olha só, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é uma tabelinha dos indicadores que eu utilizo como referência para escolher uma ação. Entendeu? Então essa tabelinha aqui, né, esse gráfico aqui, agora esqueci até o nome agora aqui, ela foi desenvolvida por um amigo meu, por Hernandes. Se você tiver curiosidade de ter também, tiver vontade de ter, entre em contato comigo, que é bem interessante, ele é automática, e aqui são os critérios que eu utilizo como referência para escolher uma boa ação. ROI, dividend yield, margem líquida, lucro líquido, liquidez e coisa e tal. É óbvio que tem mais critérios, mas com esse aqui você já consegue eliminar muita ação ruim para tua carteira de longo prazo, entendeu? Então, esse é bem interessante mesmo. A gente vai trazer muitos vídeos analisando ativos com esses critérios, com o que eu tenho. Então, quanto que eu tenho critério de ROI? Pô, tem um ROI lá de 12%, se tiver acima, abaixo. Então, tem alguns critérios aqui, ó, para a gente avaliar de porcentagem do ativo, beleza? Então, aqui dentro desses critérios, a Taurus Armas ela é reprovada em quase todos. Ela só não está reprovada no PVP e na liquidez diária. No resto, ela está reprovada em todos. E isso reforçou ainda mais de falar, ó, não tem jeito, eu vou desfazer, infelizmente vou te vender no prejuízo, mas vou dar oportunidade para outra empresa. E aí eu coloquei a Irani, a Honey 3, que é uma empresa que já passa dentro dos critérios, já que óbvio que ela não é 100% maravilhosa, mas ela entra dentro dos critérios. É um setor ali também que eu acho interessante, setor de celulose, um setor mais robusto, um setor que tem realmente visão para longo prazo. Eu tinha vontade de ser ligado a esse setor de celulose que eu nunca tive. E aí entre Klabin e Irani, eu achei mais interessante nesse momento os números da Irani. Então, é basicamente isso. Então, não estou focado muito agora em rentabilidade, em preço médio. Meu preço médio, coisa e tal. Eu estou focado aqui realmente em deixar mais ajustados. A gente consegue ver aqui, ó, que já está mais ajustadinho, ó, algum ajuste aqui mais próximo, mas a carteira já está tomando forma, então a gente vem comprando aos pouquinhos. Então eu venho comprando, eu estou observando aqui os cenários, o que dá para comprar eu estou comprando, visando para o longo prazo. Tá vermelhinho agora? Mas por longo prazo, eu sei que eu tenho uma carteira com bons ativos aqui, com boas empresas. Beleza? Então é isso, galera. Se você ficou até aqui no final do vídeo, muito obrigado aí. A gente segue junto nessa jornada. Eu vou deixar o vídeo dos dividendos para o próximo vídeo, beleza? Então é isso. Foi 30 minutos de vídeo, cara. Foi longo esse, mas valeu se você ficou comigo até o final. Tamo junto.